Olá, tudo bem? Eu sou Marina Pisa, professora do curso de Agronomia da FIB, e esse é o Mais Agro, um novo programa dentro da TV FIB, que abordará assuntos relevantes e atuais no ramo do agronegócio. Para o nosso primeiro programa, escolhemos um tema extremamente importante, atual e que tem afetado a vida de muitas pessoas no Brasil e no mundo: as mudanças climáticas. Nas últimas semanas, temos acompanhado as enchentes do estado do Rio Grande do Sul, uma tragédia de grande proporção. E hoje nós vamos entender se esse desastre e outros do Brasil e no mundo têm ligação direta com as mudanças climáticas que vêm acontecendo e como isso afeta a agricultura, a economia e, consequentemente, a vida das pessoas. Nossa convidada de hoje é a doutora Raquel Nakazato Pinotti, doutora em Engenharia de Produção e Gestão do Agronegócio pelo UFSCar e pesquisadora da APTA e assessora das câmaras setoriais de São Paulo. Raquel, seja muito bem-vinda. Gostaria primeiramente de agradecer a sua disponibilidade de vir aqui. Muito obrigada, Marina, pelo convite, à FIB, à faculdade, e pelo curso estar divulgando esse canal de comunicação do setor do agro e passando para a população de um modo geral. Então, eu fico muito contente e feliz e que seja um sucesso esse programa. Nós que agradecemos. Bom, sabemos que as mudanças climáticas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima e que as atividades humanas têm acelerado esse processo. Primeiramente, Raquel, gostaríamos de entender o que vem acontecendo com o clima no Brasil e no mundo. Primeiramente, como você colocou, eu acho muito importante a gente tentar fazer um discorrer sobre esse assunto. Por quê? São vários fatores, né? Então, a gente sempre coloca que por nós, seres humanos, estar ocupando o planeta, a gente vai ter uma interferência natural. É claro que existem formas mais sustentáveis, medidas, mas tudo isso também precisa estar em consonância com o sistema que a gente vive, que é um sistema econômico, que é o modo de produção capitalista, um sistema financeiro, que são os bancos, a estrutura que a gente funciona e o mercado atende, e o sistema de produção, que é como realmente o produto está lá desde o campo e chega à mão de um consumidor. Então, existe todos esses sistemas que a gente coloca, que isso é muito importante entender, e mais um que também é muito decisivo, o sistema político, que são as pessoas que tomam decisões para a gente. Então, a gente entende que simplificar essa resposta é complicada por ter uma complexidade muito grande de fatores. Assim, é importante a gente discutir o assunto, ter um programa desse, de poder apresentar algumas linhas de pensamento que não necessariamente está recorrente nas grandes mídias, e esse canal é um canal para fazer essa ação que seja o quê? Apresentar realmente alguns argumentos que sejam importantes. Por quê? Porque hoje em dia, a nossa sociedade moderna, a gente não tem tempo para parar para pensar ou analisar um fator, tá? Então, como pesquisadora, nós trabalhamos muito em cima disso. Nós temos uma formação que a gente analisa um fato, algo que ocorreu e tenta ver quais são esses fatores. Nem sempre, quase nunca é um fator, tá? Então, por isso que a gente precisa debater sobre o assunto, apresentar informações, dados, pesquisa, para estar discutindo sobre esse assunto. Então, gostaria de trazer para vocês informações coerentes, importantes, para a gente chegar a uma conversa com consistência e um diálogo que seja concreto e que seja construtivo para a sociedade. Certo, então, já começando nisso, muito se fala do vilão. Eu vou te perguntar, quem é o vilão? Quem é o grande vilão dessas mudanças climáticas? É a indústria? É a agricultura? É a pecuária? Essa narrativa, a forma que a gente gosta de colocar, que isso é uma narrativa. Quem é o vilão? Quem é o culpado? A gente sabe que a partir do momento que a gente está no planeta, a gente já se torna responsável. Então, o peso de cada tipo de atividade econômica, o peso de produção ou necessidades é um composto de variáveis enormes, como eu coloquei, seja da área econômica, seja da área financeira, seja da área política, ou mesmo da sociedade. Quais são esses valores que a sociedade tem?
Então, simplesmente colocar um vilão, eu não gosto de fazer isso, mas eu acho que é importante a gente entender e pontuar. Por exemplo, a indústria que mais polui não é a do agro. Então, nesse programa, a gente tem a oportunidade de trazer isso. A grande indústria poluidora são os derivados de petróleo. Então, se você for parar para pensar, o Brasil tem muito pouco, e os grandes países desenvolvidos, existem vários dados. Um deles, que a gente acha muito relevante, que os 10 países mais desenvolvidos, ele polui 20 vezes mais que os outros países. Então, realmente, será que o agro tem esse poder tão grande de influência apenas no planeta? Ou, por exemplo, como eu sempre gosto de pontuar isso, será que é justo você culpar quem produz seu alimento? E se ele não produzisse? Uma necessidade básica que a gente precisa de qualquer ser humano, não distinguindo raça, nacionalidade, localidade, ele precisa se alimentar. E essas indústrias que são derivados de petróleo não necessariamente produzem uma infinidade de produtos que às vezes nem são essenciais para a comunidade ou uma sociedade. Então, será que realmente o agro tem esse peso ou essa culpa tão grande como vilão, como é colocado pela sociedade, pela discussão política, inclusive, que aí a gente traz isso. E isso é uma barreira não tarifária, de certa forma. Por quê? Os países mais ricos, eles colocam várias barreiras para importar produtos. Como o Brasil e outros países possuem produção excedente do que a sua população consome, então a gente se torna o quê? Um candidato a exportar. E a partir disso, os países mais ricos começam a escolher, mas isso eu acho que vocês não podem, porque vocês não estão preservando a natureza, vocês desmatam a Amazônia, essa produção está sendo lá apenas em 7% do território. Assim, como a gente pode dizer que vai ter um desmatamento da Amazônia para produzir ou para aumentar a produtividade, tá? É claro que a pecuária tem um aumento de área um pouco maior, mas, por exemplo, toda essa superprodução de safra que a gente ouve muito, no jornal, o Brasil bateu recorde de produção de grãos, de safras, e isso é feito com o quê? Com muita produtividade. E a produtividade é o quê? É onde o produtor investiu em tecnologia para melhorar a sua produção. Por quê? Ele necessita de competitividade. Assim como a agroindústria que vem do agro, ela necessita que tenha um uso racional desses recursos naturais. Por quê? Senão ela produz apenas um ciclo, um período. No próximo período ela já não tem condição. Então, a gente sempre fala, vamos olhar com cuidado quando vem algum um julgamento, quem é o vilão? Culpa temos todos. E assim como outras atividades econômicas, só que, claro, precisamos sempre estar melhorando, precisamos sempre implementar boas práticas, precisamos sempre implementar tecnologias de ponta para a redução de insumos, de recursos naturais e produzindo em menor área. Mas a gente sempre fala que esse discurso surge nas grandes mídias, grandes imprensas e grandes países compradores, tá? Então, só gostaria de pontuar a ideia para não ficar falando que é só o agro. O agro todos têm um peso de responsabilidade, mas outras indústrias têm muito mais. Com certeza. Bom, como essas mudanças climáticas têm impactado a agricultura no Brasil e no mundo? E quais são os principais desafios enfrentados pelos agricultores em decorrência dessas mudanças? A gente percebe, tanto no setor rural como no setor nas áreas urbanas, a gente percebe que as ondas de calor estão muito mais longas, a gente fala que a amplitude térmica estão maiores, que são dias de mais calor, com temperaturas mais altas, tanto na área rural como na área urbana, e a gente percebe. Na área rural é muito relatado que produções que eram normais, que você conseguia produzir, você precisa aumentar ou irrigar áreas que não eram irrigadas, ou aumentar o volume de irrigação para compensar. A gente percebe isso muito na cidade. Vocês perceberam, principalmente depois da pandemia, como o preço das frutas subiram absurdamente, porque é uma atividade que é muito afetada por essa questão das mudanças climáticas. E é claro, e o setor precisa estar sempre se adaptando para o quê? Para continuar produzindo, que é essa atividade dela.
Raquel, a gente vai fazer uma pequena pausa para os nossos apoiadores e a gente já volta. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Estamos de volta aqui com a doutora Raquel, falando sobre mudanças climáticas. Raquel, em relação a nós consumidores, como que essas mudanças climáticas e os impactos na produção agrícola influenciam os preços e a disponibilidade dos alimentos nos mercados? Isso é um fator que, nesse momento, por exemplo, em momentos de crise, em momentos de queda de produção, os preços realmente tendem a refletir de forma muito acentuada. A gente percebe em períodos de estiagem ou seca, aqueles alimentos que dependem muito dessa característica, a gente fala edafoclimática, que é o quê? A questão da umidade, a questão da temperatura e do ambiente. Elas são afetadas rapidamente e o consumidor percebe, porque o supermercado, os preços sobem, a gente até fala, olha o preço do tomate, olha o preço das frutas, então o consumidor percebe. Mas no decorrer do tempo a gente coloca que na economia os preços tendem a se estabilizarem. Por quê? Porque tem a lei da oferta e demanda, né? A partir do momento que os preços estão muito altos, os produtores decidem a produzir aquele alimento que está com preço muito elevado. E aí a demanda também, quando o produto está com preço muito elevado, procura outros substitutos. A gente fala que na economia, antigamente são os produtos que são substitutos. Podem ser perfeitos ou não, mas a gente acaba reduzindo o consumo, então isso equilibra um pouco a demanda também. Então, em cima disso, o que a gente percebe também, principalmente a gente ressalta a questão do desperdício. Por quê? Toda a cadeia de produção até chegar à mão do consumidor, a gente trata em termos de pesquisa, são quase 30% de perda de alimentos. E isso é algo muito sério, porque você utilizou recursos, tanto recursos naturais como financeiros, então alguém perdeu, que se esse alimento estragou, alguém pagou essa conta, porque não existe esse alimento que estragou, seja você consumidor, então a gente fala que precisa ter uma conscientização, até mesmo na aquisição desses alimentos em casa. Compre realmente o que você vai precisar, para o quê? Não ter aquele produto no fundo da geladeira estragando, e isso aí depois pode virar um problema da cidade, porque esse alimento vai para um aterro sanitário, também pode contaminar. Então, todo o meio ambiente está interligado. A gente não pode achar que apenas um problema vai ser a causa daquilo. Então, tudo isso é interligado. Então, precisa realmente ter uma conscientização. É muito importante consumir os alimentos que realmente são produzidos pela natureza, mínimo de processamento, mínimo de industrialização para ter uma saúde. Mas também é necessário consumir isso de forma mais cautelosa. A gente sabe que isso, na sociedade de hoje em dia, essa nossa sociedade de consumo, as pessoas têm essa necessidade de compra, o supermercado é agradável, tem um ar-condicionado, uma iluminação, então naturalmente o consumidor é levado a consumir mais. Então, mas isso é feito uma reeducação para que esse consumidor seja mais consciente também. Certo.
E quais são as perspectivas para os próximos anos? O que é preciso fazer para continuar produzindo, mas de forma sustentável, sem afetar o ecossistema? A gente sempre coloca dentro da secretaria, dentro do setor produtivo, que isso é uma prerrogativa, que é o quê? É um pressuposto. O produtor precisa produzir dessa forma, mais sustentável. Porque se ele gastar muito na utilização de insumos, seja insumos comprados ou mão de obra ou qualquer outro tipo, ele simplesmente não consegue se manter na atividade. Então, isso naturalmente, e aqui no Brasil, a gente que vive muito próximo a esse setor, a gente sabe, esse produtor sempre está buscando melhorias, sempre está buscando a adoção de tecnologias para estar melhorando e se tornando cada vez mais competitivo, porque é necessário, não porque ele quer, porque a margem de lucro dele dentro de uma cadeia produtiva é a menor. Então, para ele se manter na atividade, que é muito importante, a gente precisa que o setor continue produzindo. Então, realmente, ele sempre vai estar adotando novas tecnologias e implementando melhorias para manter a produção. Raquel, vamos falar um pouco sobre o desastre que a gente tem acompanhado no Rio Grande do Sul. Algumas semanas a gente vem acompanhando que o estado vem sofrendo uma enchente histórica em decorrência das fortes chuvas e várias regiões gaúchas estão em situação de emergência. Primeiramente, qual que é a importância do estado do Rio Grande do Sul na economia do Brasil e no mundo também? O estado do Rio Grande do Sul, só para a gente tentar contextualizar essa resposta, ela é a quinta economia do Brasil e, em termos do agro, ela é a sexta estado que produz em termos do agronegócio. Assim, ela tem uma importância muito grande e grande parte da produção dela, principalmente na área agrícola, é em cima dos grãos, seja ela o arroz, que é o principal produto, tá? Depois tem o milho, a soja e o trigo. Essas culturas são a base da produção agrícola, além de frutíferas, principalmente frutíferas de climas temperados, né, para o Brasil. A gente sabe da uva e algumas outras frutíferas, mas mais importante é a uva. E assim também o vinho, que é a matéria-prima para a produção. E suco também de uva. Além disso, tem a área da pecuária. A pecuária de corte é muito tradicional, além de a pecuária de aves e suínos. E só para vocês entenderem a importância de tudo isso, você quebrou, além de ter todas as perdas que a gente viu, esse sistema de produção agrícola sustenta essa pecuária, porque boa parte da alimentação das aves e dos porcos, dos suínos, é baseado no milho e na soja. Então, a gente quebra toda essa estrutura que, com o tempo, aquela questão do consumidor, aquela questão do preço, a gente vai ter uma complexidade de prejuízos muito grandes que a gente não consegue nem imaginar. Tanto, muitos especialistas colocam isso, a gente vai levar um tempo para calcular tudo isso. Uma coisa leva a outra, né? Sim. Essa cadeia. Depois de todo esse impacto econômico, quais ações precisam ser elaboradas, quais estratégias precisam ser traçadas para contornar essa situação? Para eu responder essa pergunta, primeiramente, a gente tem o lado humanitário. A gente precisa realmente atender às necessidades básicas dessa população, assim como o Estado de São Paulo, por ser uma funcionária da Secretaria, a gente está desenvolvendo diversas ações direcionadas desde o básico, que é realmente disponibilizar água por meio do setor produtivo daqui, ajudando o setor produtivo de lá do agro. Nesse ponto, esse setor é muito unido, até nesses momentos de crise, de buscar recursos, buscar arrecadação. Então, eu tenho uma campanha que o Estado também está fazendo, assim como outros estados. A gente ouve em jornais. Então, nesse primeiro momento, a gente tentar tirar essa população em termos de risco de vida. Mas é claro que é necessário a gente fazer já um planejamento. Por quê? Porque a gente percebeu que o setor, tanto da área rural como a população urbana, vão ser afetadas. Mas a população urbana não necessariamente tem uma renda do campo, daquele espaço físico. Então, às vezes, o emprego dele vai ser mantido, coisa que a atividade rural não tem jeito.
Então, alguns estudos falam de projeções de pelo menos 10 anos para cada propriedade se estruturar, se investir para continuar produzindo como acontecia antes da enchente. Então, a gente percebe, como eu relatei no começo, que nós temos vários sistemas aqui. Esse sistema econômico, esse sistema político, esse sistema financeiro e esse sistema social. Eles precisam se unirem para o quê? Propor um programa que seja executado, independente de um político, de uma gestão, ou de pessoas, ou de interesses de um, de outro, porque a população é mais afetada, e principalmente da área rural. Então, a gente entende que tudo isso é necessário e que essa tragédia, né, vamos dizer assim, seja o quê? Uma forma de aprendizado, que a sociedade comece a entender que ela pode se estruturar. Existem ferramentas de política pública, uma delas é essa que eu assessoro câmaras setoriais, todos os estados têm, a União tem, e lá é o que? O setor falando, o que ele quer, como o Estado ou um governante ou a sociedade tem que fazer. Então, uma das coisas que a gente se preocupa é realmente isso, porque vai ser um dinheiro, um investimento montante vultuoso para conseguir reconstruir e que seja feita realmente por interesse da população, e não apenas de uma categoria ou um sistema, como eu coloquei no primeiro momento, que um grupo seja privilegiado, mas sim a população como um todo, porque a gente vive num país que as pessoas desacreditam das instituições, desacreditam de valores. Então, nesses momentos, a gente também vê muita coisa bonita, vê essas ações de lugares que a gente nem espera ou achava que nem iria estar ajudando. Então, continue fazendo, porque realmente essa tragédia não tem prazo final, daqui uma semana vai acabar, não tem previsão, e para depois começar uma reconstrução. Então, realmente todos precisam estar unidos, né? Aí eu acho que a cooperação, o entendimento, né, das esferas, seja municipal, estadual, federal, ou mesmo órgãos mundiais, porque isso afeta, no primeiro momento, a população local do Rio Grande do Sul, depois afeta o Brasil, e assim como afeta os consumidores e o planeta. Assim como aconteceu lá, poderia ter acontecido em outro local. Então, e essa discussão vem sendo debatido na COP, que a COP, inclusive, do próximo ano, será no Brasil, lá no Belém do Pará, onde é o quê? Discutido, debatido, elaborado ações para mitigar esses efeitos de poluição, seja de qualquer setor ou mesmo do agro. E aí, o que precisa dessa efetivação, que realmente os países ou as grandes corporações realmente, a gente fala assim, coloque o mínimo de esforço, de energia para tentar resolver um problema. Que, nesse primeiro momento, quem foi mais prejudicado foram os gaúchos, mas a gente sabe como sociedade, como ser humano mesmo, isso poderia estar afetando qualquer um. Com certeza. Bom, para finalizar, gostaria de agradecer mais uma vez a presença da doutora Raquel. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, obrigada por ter vindo até aqui, conceder essa entrevista para a gente. Será sempre muito bem-vinda no nosso programa. Obrigada a todos que ficaram com a gente até o final. O Mais Agro fica por aqui e até a próxima.